Oi, gente, tudo bem? Na nossa conversa de hoje, a gente trouxe um tema um tanto quanto polêmico, um livro muito comentado, principalmente no ano passado, em que vários youtubers fizeram vídeos falando sobre ele, alguns falando muito bem, outros falando muito mal. Hoje nós vamos falar sobre o livro Minha Sombria Vanessa, da autora Kate Elizabeth Russell. Então, antes da gente começar, eu gostaria de avisar que esse vídeo e esse livro contém alguns gatilhos de abuso emocional e abuso sexual. Para caso alguém tenha algum tipo de sensibilidade, cuidado ao ler esse livro e assistir esse vídeo. Vou começar lendo a sinopse do livro. Não vamos trazer nenhum spoiler por enquanto, mas acredito que avisaremos quando tratar de algum assunto que seja spoiler. Em 2000, Vanessa Lai é uma estudante solitária de ensino médio. Talentosa e com o sonho de ser escritora, Vanessa diz não se importar de ficar sozinha, principalmente quando seu professor de inglês, Jacob Strain, um homem de 42 anos, começa a prestar atenção nela, elogiando seu cabelo, suas roupas e lhe emprestando alguns de seus livros favoritos, como Lolita, de Nabokov. Antes que Vanessa perceba, os dois embarcam em uma relação e a jovem acredita com todas as forças que o professor a ama e considera especial. Mais de uma década depois, após o início do caso, em meio às acusações de assédio contra homens poderosos que dominam as manchetes, uma ex-aluna acusa Strain de abuso sexual. Quando uma jornalista entra em contato, Vanessa começa a questionar se o que viveu foi realmente uma história de amor ou se não teria sido ela também uma vítima de estupro. Mesmo depois de tantos anos, Strain ainda é uma presença constante em sua vida. Como ela será capaz de rejeitar o que considera seu primeiro amor? Essa é a sinopse geral do livro. Bem pesada já por si só, né? A gente já tem aí uma visão bem tensa do que aconteceu. Então, assim, para começar, a gente gostaria de explicar, a gente estava conversando um pouco antes sobre o livro. Ele é dividido por capítulos, e os capítulos é o presente e o passado. O passado é quando a Vanessa conheceu o Jacob Strain, que é esse professor, e o presente é ela nos dias atuais lidando com essa mídia que está em cima do Strain, que está em cima dela, e ela começa a realmente se questionar, como diz na sinopse, né? Porque ela sempre acreditou que o que ela viveu com ele foi uma história de amor. Quando ela começa a se interessar por ele, ela tem 13 ainda. Eles efetivamente têm um relacionamento enquanto ela tem 14 e 15 anos. Ele meio que se encerra quando ela tem 16. E justamente porque ela acha que foi uma história de amor, né? Que eles tiveram um relacionamento, que ele foi o primeiro amor da vida dela, então por isso que ela sempre mantém ele na vida dela. E ele não ele faz questão ainda de deixar isso bem claro, assim, né? Que, tipo, mas tu consentiu, tu tava lá, tu disse sim, a gente é realmente um casal. Então, vamos começar pelo enredo. A Vanessa, quando tinha 13 anos, ela foi para esse internato, que era uma escola basicamente só de meninas, e porque ela era uma menina considerada problemática em casa, assim, ela vivia se metendo em confusão, então a saída que os pais dela acharam era continuar com uma educação boa, porém afastada de problemas. Então mandaram ela para esse internato. E a grande maioria eram professoras mulheres, e o Strain era um dos únicos professores homens. E aí começou com um flerte mais leve, e aí depois passa para realmente um relacionamento, né, entre os dois. Uma parte muito importante, eu acho que deve ser muito levada em consideração dentro desse livro, é que como a Vanessa viveu nesse internato, e uma das principais referências da vida adulta que ela tinha, não só pelo fato de ela ter efetivamente se apaixonado pelo professor dela, que é um assunto comum entre meninas de 13, 14 e 15 anos de idade, mas pelo fato da interação deles, boa parte do que o Strain fala molda a personalidade da Vanessa. Então a Vanessa do futuro reproduz muitas coisas que, na verdade, quem disse isso para ela um dia foi o Strain. A Vanessa na faculdade, que é uma parte que passa dentro do livro, ela depois acaba cursando a faculdade. Eu não vou falar no que, tá? Mas ela tem várias aulas que envolvem literatura. E dentro dessas aulas de literatura, muitas vezes ela acaba falando da mesma maneira que o professor dela falava, trazendo influências na leitura dela do que ele falava.
Então, o Strain, ele molda a Vanessa. A Vanessa tem uma personalidade. A Vanessa é a Vanessa por causa do Strain, por causa de como o Strain tratou ela durante o relacionamento deles. Tanto que eu acho viável lembrar também que durante o livro, eu acho que é um dos primeiros livros que o Strain realmente recomenda para a Vanessa, porque ela se mostra muito interessada em literatura e é o primeiro ponto de conexão entre os dois, é que ela gosta muito de ler. E aí ele passa para ela Lolita, para ela ler, né? E aí essa ideia de passar a Lolita para a Vanessa e mencionar a Lolita e falar disso foi da própria autora, que é a Kate Elizabeth Russell. Ela fala que ela leu Lolita, e aí quando ela leu, ela ficou indignada pela normalização que isso tomou no nosso cotidiano. Você fala, Lolita, sim, aquele cara que era apaixonado pela menina e tudo mais e tal. E aí o que acontece? Quando você lê Lolita, você sente pena do cara, porque é falado da versão dele, né? Ele que conta a história, ele que fala que ela provocou ele e tudo mais. E a Kate Russell, Elizabeth Russell, ela não entendia isso de forma nenhuma. Então ela trouxe a Vanessa para falar o que aconteceu com ela, não a visão dele, para sentir pena dele. Era a visão dela, os efeitos que teve na vida dela ser abusada por um homem muito, muito mais velho, que tinha muita influência. E a Lolita é uma forma muito tensa, assim, de explicar o quanto ele moldou ela para ela própria normalizar aquilo, né? É legal, durante a leitura do livro, perceber que a Vanessa se projeta em Lolita. Ela lê Lolita e ela acredita que ele passou aquele livro para ela porque ele se sentia exatamente como o cara com o nome com H esquisito da Lolita, que eu esqueci agora nesse momento, se sentia, e ela coloca como se ele tivesse passado por Lolita porque ele estivesse se sentindo daquela forma, porque ele estava se apaixonando por uma menina mais nova. E essa questão da Vanessa justificar o comportamento do Strain é uma coisa que acontece durante o livro todo, que é o principal ponto da polêmica entre as pessoas que leram Minha Sombria Vanessa e não gostaram, porque não gostam pelo fato de a Vanessa ficar mais de 80% do livro justificando a conduta do Strain. E por que eu acho importante falar isso? Porque Minha Sombria Vanessa, ao mesmo tempo que ela não é uma literatura como Lolita, que defende o abusador, ela também não é 13 segundos Abel Rodrigues, não é um livro que é um punch atacando. Minha Sombria Vanessa é tão importante porque narra a trajetória da vítima do abuso. A vítima do abuso não entende que ela está sofrendo abuso desde o começo. E muitas vezes, como a Vanessa diz, ela precisa que aquilo não seja um abuso, porque se ela foi, ela sabe que isso vai definir o resto da vida dela. Então, Minha Sombria Vanessa é um livro tão importante porque você tem que ler ele se colocando no lugar da Vanessa, pensando que se fosse contigo que isso tivesse acontecido, talvez não fosse tão fácil para ti entender que aquilo que aconteceu foi estupro, foi abuso, não estava certo, não foi legal. E por isso que esse livro é tão importante. Exatamente, porque a gente lendo, eu já tinha lido fazia um tempo, a Maria leu há pouco. Então, assim, por recomendações, inclusive minha, ela leu o livro e aí ela me mandava uma mensagem puta da vida, tipo, meu Deus, mas por que ela não se toca e tal? E aí logo depois se retificava falando, não, mas ela é uma criança, é normal ela não se tocar. As vítimas de abuso não veem o abusador, não se apaixonam por um abusador. É normal isso, de não perceber, né? Tanto que ela não vê maldade em várias das coisas que acontecem. E aí, conforme tu vai vendo o presente dela, é muito mais difícil, é horrendamente difícil, porque aí ela, como essa mídia caindo em cima dela, ela precisa entender que aquilo não foi uma história de amor. E ao mesmo tempo ela não quer que isso aconteça, porque senão vai destruir ela. Porque ela nunca, entre aspas, ela fala muito isso no livro, eu nunca me vitimizei. Eu nunca quis ser uma vítima. Porque, na verdade, ela ignora isso, ela fica em estado de negação para não ter que lidar com o fato de que ela foi uma vítima de abuso. E no livro, na primeira edição era um pouco diferente, mas a edição que você encontra hoje nas livrarias, aqui atrás a Kate Elizabeth Russell escreveu: esta não é uma história de amor. Porque quando você pega, é para você ter com plena consciência
de que é uma história de abuso, não de amor. Então, não é um romance isso aqui. E a gente estava falando sobre as frases que nos marcaram muito, né, nesse livro, e acho que uma das que mais me marcou, assim, que na verdade não é a frase que eu mais gosto do livro, mas é uma que me marcou, que chegou a doer, que é quando a Vanessa, depois ela já está na faculdade e o Strain continua entrando em contato com ela e ela entra em contato com ele, eles mantêm esse relacionamento, que não é bem um relacionamento, e aí... Eu acho que depois que ela tá na faculdade, a gente pode considerar que é um relacionamento, porque são os dois maiores de idade, né? Eu acho que se a gente ignorar a história anterior dele, são dois maiores de idade, fica um pouco mais tranquilo, mas... Apesar dos momentos meio nojentos de ligação que às vezes o Strain tem com ela, que ele fala umas coisas que são meio problemáticas, né? Uma parte que ela tá com, se eu não me engano, uns 19, 20 anos, mais ou menos, ela tá na faculdade, e aí eles estão na casa dele para fazer, né, ter relações íntimas, e aí o Strain não consegue. não consegue. E aí a Vanessa pensa, ele não consegue ficar duro, estou velha demais. Ela tem 19 anos. Estou velha demais. Estou velha demais, né? E aí tem toda a problematização do fato de ele pedir para ela chamar ele de papaizinho nas ligações. Muito. Ai. E, bom, como a Isa falou a frase favorita dela, né? Tiveram vários momentos super impactantes no livro para mim, mas para mim, inclusive a frase que eu anotei aqui no meu muralzinho, ela tá aqui escrita, é que as desculpas que inventamos para os outros são absurdas, mas não são nada em comparação com as que criamos para nós mesmos, que é o que resume o comportamento da Vanessa. Não é que a Vanessa não esteja passando pano, mas é porque ela cria desculpas para ela, para que ela não se coloque nesse lugar como vítima. A Vanessa, ela tem todos os sintomas de uma pessoa portadora de estresse pós-traumático, mas ela não se considera portadora de estresse pós-traumático, porque para ela não teve nenhum trauma. Então demora muito tempo dentro do livro para a Vanessa entender que o que aconteceu com ela não estava certo. E isso não é ruim. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente queria passar nessa conversa. É que Minha Sombria Vanessa foi muito atacado por ser um livro que passava pano para o estuprador. Mas ela não passa pano. Seria completamente diferente da gente estar falando de Lolita, do Nabokov, e a gente está falando de Minha Sombria Vanessa, em que simplesmente é a trajetória da vítima de passar por um abuso até entender que o que ela sofreu foi um abuso, que não é fácil. Não. E aí eu acho que esse é o mais complicado e o mais bonito, né? Porque quando ela chega ao ponto de realmente entender que ela está sendo abusada, é quando ela já tem maturidade o suficiente de conseguir lidar com aquilo. Então, assim, só recomendações, assim, só... Se você não tem sensibilidade, se não é um gatilho para você, eu recomendo que leia, porque é um assunto muito importante que tem que ser conversado na nossa roda, porque hoje em dia é muito normalizado uma relação de uma menina de 15 anos com um cara de 30 e poucos. Ah, mas já tem 15 anos, sabe? Já tá indo pra festinha, já bebe, já... É errado, gente, é errado. Vamos, então, jogar pelo outro lado. Que seja uma mulher de 30 anos com um homem de 15. A diferença de maturidade que existe entre os dois é enorme, é abismal. Então, a influência que o mais novo vai sofrer na sua personalidade pelo mais velho é gigantesca. E é isso o principal ponto de Minha Sombria Vanessa. Como o Strain moldou a Vanessa. A Vanessa, ela virou uma réplica do Strain, porque ela foi criada dessa maneira. Porque quando a gente tem 13, 14, 15 anos, a nossa personalidade está sendo moldada. E foi naquela situação que a personalidade dela foi. E a minha recomendação, a escrita é muito boa, a autora explica isso de um jeito muito bom, mas minha recomendação principal é porque esse assunto, esse tópico precisa ser conversado. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre Vanessa. Precisamos falar sobre Vanessa, é isso. É isso. Então é Tá. isso. Hoje a gente fica por aqui. Um beijo para vocês. Tchau!